Olá, olá, para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando agora mais um podcast aí para você. Então aproveita que você chegou agora, já larga esse dedão aí no curtir, no compartilhar, comenta aí de onde você está falando, a sua cidade, a sua família. O grupo da família que eu sempre gosto de falar. Importante. Bem lembrado, Camilo. Manda o link desse vídeo lá no grupo da família, de bom dia, boa noite, espera já o dia começar, né? Aquela tia que manda meme, manda figurinha, manda o link do vídeo. Começa o dia com conteúdo. Exatamente, com conteúdo. Bom, muito bem apresentado aqui ao meu lado, Camilo Manfredi. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo? Graças a Deus, tudo Muito bem. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço. Você é da casa já, né? Não tem convite, não tem convite. Fazer o podcast para mim é um prazer. Tá certo, Camilo. Bom, dados os recados iniciais aqui, vamos iniciar hoje uma entrevista, Camilo, que hoje está sensacional. Tá. É um estrategista, assim, cara fenomenal. Né? Professor, né? Professor. Quando você começa com professor... Professor, um cara... Pô, professor eu admiro demais, né? Meu pai é professor, eu sei muito bem o que é isso, qual a importância deles. É verdade. E hoje a gente vai falar de marketing, a gente vai falar de branding, a gente vai falar de reputação. E ele é um cara que entende tudo isso e um pouco mais. É isso aí. Senhoras e senhores, recebam hoje aqui no podcast Estevão Paiva. Opa, tudo bem, galera? Tudo ótimo. Muito obrigado, tá? Muito obrigado. Isso, prazer enorme estar aqui. A gente já se conhecia virtualmente, né? É verdade. E agora, pessoalmente, fisicamente, aqui nesse produtão, que eu estava até comentando antes com vocês, né? Sim. O quanto que esse produto aqui é relevante para o mercado, sabe? Mais do que educar, né? A gente quer educar o mercado, é necessário educar o mercado, mas acho que trocar ideia também com os outros profissionais é muito valioso para a gente, né? E vocês ficaram brincando do seu professor, cara, mas eu aprendo muita coisa com vocês. Com certeza. Com o que a gente está trocando no dia a dia. Troca, né? Cara, é constante. Então, eu acho que vai ser rico para todo mundo aqui. É verdade. Sem e dúvidas. acho que vale também brincar, que vocês falaram aqui do WhatsApp da família, né? Assim, cara, eu acho que papai e mamãe, beijo, porque sem dúvida nenhuma eles vão ficar muito felizes de saber que eu estou aqui, porque eu lembro que quando eu entrei na faculdade de comunicação, meu pai e minha mãe falaram assim: você vai ser o William Bonner, o próximo William Bonner. Isso aí sempre tem, né? Pai e mãe não tem noção do que é fazer comunicação, né? Sim. Acha que é para virar o William Bonner. Mas você começou em qual faculdade de comunicação? Em comunicação mesmo. Comunicação. Isso, tá. Publicidade e propaganda, não jornalismo. Tá. Então, para você ver que eles não entendiam nada, né? Sim. Mas, enfim, acabei depois até trabalhando na Globo, a gente vai falar um pouquinho disso, né? Uhum. Mas não cheguei a virar o William Bonner, pai, mãe, mas... Tô aqui, olha que honra. Ficou perto dele. Cheguei próximo. E hoje está aqui no podcast, que é quase a mesma coisa. Exatamente, olha. Né? Com essa voz também desse cara, né? Eu tô chegando lá, tô pertinho dele. Tô pertinho. Né? Tá. Legal. Bom, mas é legal. E pra gente começar aqui a conversa, hoje, professor na ESPN, é isso? É isso, Lá no início, você se imaginou já como professor? Cara, como é que foi essa aventura? Você sabe que no início eu não tinha capacidade de falar em público, é zero. Introspectivo? Eu fazia comunicação, mas eu não era esse cara de ir na frente e falar para 20, 30, 40 pessoas. Eu já fiz até uma palestra para mais de 100 pessoas. Sim. Zero chance de eu fazer isso. Então, não imaginava, mas eu acabei, por ter feito comunicação, eu me capacitei também em querer falar para público, né? Uhum. Senão, quem faz comunicação e é introspectivo, você sabe que naturalmente tem um pouco mais de dificuldade. Então, eu embarquei, me capacitei nisso para tentar quebrar um pouco esse gelo. E aí o mercado foi se movimentando e as pessoas foram conhecendo um pouco o meu trabalho, e aí veio uma indicação de um grande amigo meu, que me colocou para dar aula na SPM como professor convidado, e aí começou. Aí eu entrei, aí comecei a montar um curso meu, fui me especializando com muito conhecimento também, aí gerou-se o professor, como você fala, né? Uhum. Pô, que sensacional, porque realmente a gente que tá de fora, assim, não imagina os passos, né? Pô, esse cara é tímido, jamais foi tímido, fala super bem, entende super bem. Nossa, muito. Então, e aí a gente começa a criar esses laços, porque eu entendo que na faculdade também tem muito disso, que você acabou de falar, né? Muito. Essa questão da comunicação, você já entra, comigo foi a mesma coisa, né? Todo mundo acha que você tem a voz bonita, tá, então você já tá feito, já tá lá dentro, tá tudo certo, e assim, né? Você vai pegando atalhos, muito pelo contrário, né? Você vai aprendendo, vai se reinventando e vai se descobrindo. E aí, publicidade e propaganda, quando foi que você começou? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença para hoje em dia, né? Tendo essa perspectiva de professor. Como é que foi isso? O que você sentiu que mais mudou assim dentro da área? Cara, você sabe que eu comecei, enfim, isso acusa a nossa idade, né? Mas eu comecei a faculdade antes de 2000. Tá. Então,
Cara, não existia internet como acontecia hoje, não, né? Então, Sim. a gente estava falando de internet nos primórdios. E eu comecei a estagiar muito cedo também. Então, eu não imaginava que eu iria caminhar para um lado da comunicação que acabou acontecendo, que é o digital. Isso lá em 2000. Eu estagiei no Elefante, não sei se vocês lembram de um site chamado O Elefante, que era uma agenda virtual, um elefantezinho rosa, que lembrava as pessoas. Porque não tinha celular, não tinha lembrete, não tinha muito isso. Então, tinha um site para te fazer isso. E eu comecei a estagiar lá e foi a hora que eu falei assim, cara, isso eu estava no início da faculdade ainda, já estava no primeiro, no segundo ano. Falei, cara, esse negócio de digital é legal. Sim. E eu sempre fui um cara de assim, cara, eu quero entender o que vai acontecer lá na frente. Eu quero trabalhar com algo que não é o commodity. Eu queria pensar em algo que... Inovação. Eu sempre fui muito curioso. Sempre fui muito curioso. Desde criança, minha mãe falava que eu era muito curioso. Então, eu sempre busquei isso. E eu entendi que o digital era, naquela época, era o próximo. Ia crescer, ia se desenvolver para a gente viver o que a gente está vivendo hoje. Sim. Então, comecei com digital e até um momento que eu parei na Globo.com, eu falei, cara, cumpri a missão do meu pai e da minha mãe, vim para a Globo. Não sou o William Bonner, mas estou aqui na Globo. E como foi essa chegada para a Globo? É claro, a gente vai continuar, mas só fazer esse Cara, foi... Primeiro que acho que até uma dica muito importante para a galera que está entrando agora, assim, cara, faça networking e faça um network profundo com as pessoas, mostrando o que realmente você tem de bom para entregar. Mesmo que você seja um estagiário, porque tem aquela coisa, estagiário tem 6 horas para cumprir, claro que você tem 6 horas Sim. e bate ponto e ponto final. Não, cara, se entrega realmente, porque ainda mais no início da carreira, cara, é tão diferenciado se você faz um network profundo com as pessoas que você tem relacionamento. E eu fiz isso, né? Então, logo nos meus primeiros estágios, eu mergulhava. Eu queria fazer. Isso fez com que realmente os gestores que estavam lidando com aquele estagiário na época fossem migrando de área ou de empresa, e essa pessoa foi me levando como estagiário. Então, eu trabalhei no IBEST, trabalhei no Elefante, até o momento que a minha gestora, na época, foi para a Globo.com. E aí me chamou também para ser estagiário lá. Perfeito. Então, eu até burlei que a Globo não me ouça, mas eu burlei o estagiário da Globo, porque eu fui indicado lá dentro. E fui muito por mérito, né? Pelo histórico que eu tinha. E aí comecei a construir a minha relação de trabalho que eu tenho hoje, né? Na Globo.com. E aí, Globo.com, inclusive a Globo.com, lá assim, na raiz, quando estava começando a internet, lá em 2000, 2001. É início mesmo. Foi muito, muito prematuro. Então, assim, tudo que a gente vê hoje, cara, eu estava lá naquele momento, vendo o mato lá em cima, testando um monte de coisa. Né? Mas ainda como estagiário, como analista júnior, né? Me desenvolvi lá dentro bem no início da fase profissional. Então, eu digo que a minha casca hoje, minha base profissional é muito marketing digital, muito por isso. Né? Claro que eu já, né, a gente vai falar aqui que eu já experimentei muitas outras coisas ao longo da minha carreira. Claro. Mas a minha base toda foi digital porque eu vi isso nascer. Os conceitos de produto digital estavam ali junto com a Globo e eu ainda estava indo no maior grupo de mídia do Brasil. Né? Sim. Então, assim, nascer no digital ainda num grupo de mídia, foi um grande diferencial. Me deu uma bagagem gigante do que fazer. Sem falar no relacionamento com profissionais, cara, que estavam realmente ditando tendência ali, né? Eu lembro até hoje, profissionais de design, na época, criando aquela Globo.com, aquela nova Globo, no digital, você olhava e fala, cara, realmente o caminho do design no digital está indo para esse lado. Então, esse relacionamento também foi muito legal, né? E que eu realmente crio contato até hoje com eles. Não, com certeza. E aí, depois dessa entrada na Globo, como é que foi depois da saída e como você continuou os próximos passos da sua carreira? Porque aí vem o comichão de tipo, cara, e aí, qual é a próxima etapa, né? Porque de fato, né? Você começou ali realmente por cima do mato ali, né? Falei, Exato, tava mato assim, altíssimo ainda era um mato muito alto. Eu fiquei na Globo.com até 2007, se não me engano. 2007, Então 2007. você se formou e continuou? Me formei e continuei lá dentro. Tá. E até mudei de áreas, eu cuidei de produto, mas cuidei de plataforma, enfim. Mas sempre com olhar de produto digital, olhar de marketing. E aí, cara, nesse olhar curioso, assim, cara, qual é a próxima? O que vem aí? E aí era telecom, era telefonia. A telefonia estava vindo aí com tudo. Eu já lidava um pouco com telefonia porque eu vendia produtos, né? Eu lidava com produtos digitais na Globo
que era o que antigamente fazia, né? Para você comprar uma banda larga, você tinha que ter um provedor banda larga. Sim. Então, a Globo.com, UOL, Terra, e etc. Tinham todos esses provedores, IG, que era um provedor que era quase que obrigatório, era lei. Você tinha que ter esse provedor. E você, obviamente, para se diferenciar, que era o caso da Globo, você tinha produtos de conteúdo. Né? Então, a gente fez lá, por exemplo, no primeiro Big Brother, a gente fez câmeras ao vivo que estavam disponíveis para quem assinava o provedor de banda larga. Você disponibilizava vídeos das novelas e etc. Então, a gente desenhou esses produtos, mas a gente estava vendo que o caminho da internet estava indo para o celular. Ia para a palma da mão. Vocês começaram o Globoplay, então, lá atrás, né? Que se chamava, inclusive, Globo Media Center lá na época. Ah, lá, sim. Que é basicamente o Globoplay. É o Globoplay. É o Globoplay de hoje, mas já existia na época. Obviamente, não estourou como estourou hoje. Não era streaming, mas... exatamente. Porque também a internet, na época, não... Era uma demanda diferente. Não suportava o volume. Então, era muito difícil. Mas eu estava muito de olho em telecom, né? Vendo esse movimento de telecom. E aí foi a hora que eu botei na minha cabeça que eu queria ir para telecom. Quero para telecom. E aí surgiu uma oportunidade para cuidar de produtos digitais, né? Um pouco do que eu fazia na Globo, só que com olhar de produtos voltados para o móvel. Perfeito. Que é o que a gente fala aí de serviço de valor agregado, né? O SVA. Então, tudo que não era voz da telefonia passava por essa área de produto. Então, eu fui para uma empresa, eu não fui para a telecom, para uma das 4 grandes telecoms da época, que é Oi, TIM, Vivo e Claro. Claro. Mas eu fui para uma prestadora de serviços que desenvolvia todos esses produtos de serviço agregado para Oi. Né? Então, a gente tinha lá, por exemplo, um produto que chamava Mundo Oi. Então, tudo que era download de música, de vídeo, na época, ringtone, né? Olha, nossa, né? Verdade. Lembra? Só. Verdade, é verdade. Tinha bastante notícia por texto, que você recebia o alerta de gols por mensagem. Nossa, né? realmente. Então, assim, tudo que a gente já vê hoje, WhatsApp e tal, já era ali nos primórdios, já acontecia. Então, a gente desenvolvia isso para Oi, fiquei lá até 2010. Tá. Muito focado em Oi, né? Assim, 99% do trabalho era para Oi. Praticamente eu ficava alocado dentro da Oi. E aí, cara... chegou a hora de ir para a telecom mesmo. Foi a hora que a TIM me chamou para fazer exatamente o que eu fazia para Oi, só que dentro com o olhar, né, de dentro. Né? Então, fiquei na TIM durante quase um ano lá, também trabalhando com produtos de valor agregado. E aí, só que lá a diferença é que eu já comecei a botar um pezinho no entretenimento, né, com produtos de entretenimento na veia, porque eu cuidava dos produtos de Disney, Som Livre, a própria Globo. Então, todos esses produtos de entretenimento que eram oferecidos para a base de clientes da TIM, a gente desenvolvia e oferecia ali. E aí, nesse caso, foi a hora que sempre... Durante meus 10 primeiros anos de carreira, dados nunca foi uma coisa muito crucial para o meu negócio. Sim. Até porque a gente estava ainda tateando muito, né? Sim. É verdade. E aí, quando eu entrei na TIM, foi um momento até de mudança na minha cabeça, no meu mindset, porque a gente começou a olhar dados na veia. A gente começou a desenvolver dashboard para realmente pensar assim, cara, por que o produto da Disney está vendendo melhor do que o da Globo? O que a Som Livre tem de diferente? Por que as pessoas estão consumindo esse produto? Onde está o churn? Onde está, onde a pessoa decide não comprar? Qual o momento ali da cadeia, né, no funil, que ele interrompe a compra e não finaliza? Entendimento do público também? Do público, exatamente. Porque a gente estava começando, acho que era um grande momento ali em 2009, 2010, um grande momento onde dados passou a ser realmente, primeiro, relevante e acessível. Né? Então, começou a ter muito desenvolvimento de plataformas voltadas para isso. Né? A própria Microsoft desenvolveu muita coisa para oferecer realmente dados para a telecom. E quando você está dentro da telecom, diferente de como eu estava antes, dentro da telecom você tem muito acesso, né? Porque a base de dados do cliente está lá dentro. Sim, você tem muito acesso. O desafio era realmente você conseguir concatenar todos os dados para você conseguir ter uma visão gerencial. E, putz, cara, dados era o que fazia realmente a diferença para a gente saber valorar, precificar, destacar um, não destacar outro, renegociar até contratos. Então, foi uma grande mudança de mindset na minha cabeça, naquele momento. E aí, cara, estava muito feliz lá. Sim. Aí, cara, veio a Vale. E aí você fala assim, eu como profissional de comunicação,
Jamais imaginei trabalhar numa mineradora. Acho que talvez todo profissional de comunicação pensa sempre, quando entra para trabalhar para estudar comunicação, pensa assim, cara, vou trabalhar ou num grande grupo de mídia, ou vou trabalhar numa agência, ou vou trabalhar em grandes players de bens de consumo, né? Sim. Unilever, Ambev, etc. Sim. Cara, mas aí tem uma mineradora que falou assim, cara, vem aqui trabalhar com a gente. Aí você fala, pô, será? Mas, putz, era um desafio ousado, que era justamente montar, né, ser um especialista ali para montar toda a estrutura de comunicação digital da empresa, que praticamente não existia. Então, assim, a Vale, como uma empresa que tem... desafio, hein, Esteu? Não, e, cara, é uma empresa, Camilo, olhando de fora a gente não tem noção, sabe? Sim. E é uma empresa gigante, com muito empregado, com muito interlocutor. Realmente, então, assim, cara, como é que você faz realmente uma empresa desse tamanho, gigantesca, globalmente, que ela é presente em tudo quanto é lugar? É verdade. Como é que você faz realmente essa empresa ter uma presença digital consolidada, que não pode nem ser só Brasil. Ela tinha que pensar numa estratégia global que está presente no Canadá, mas também está presente na Indonésia, sabe? E que faça sentido para as que tem que fazer diferentes empresas do grupo, sabe? Assim, cara, olha a diferença cultural que tem de uma Indonésia para uma cultura no Canadá versus uma cultura brasileira, sendo que, diferente de outras empresas que a gente tem aí, sei lá, vou dar o exemplo da L'Oréal, que vem lá de fora para o brasileiro, né? Isso. Sim. Cara, a Vale não. É o brasileiro batendo na porta do Canadá, um primeiro mundo, falando assim, olha só, o Brasil quer te dizer como que você vai fazer a tua comunicação. E o desafio maior, que acho que foi o grande atrativo para eu migrar, sair de uma área de conforto, que eu estava com um objetivo ali, putz, quero telecom, quero olhar para frente, para ir para mineração, foi porque era construído do zero. Ou seja, aquele mato alto que a gente viu há 10 anos atrás no digital, eu peguei novamente. Perfeito. O mato alto da Vale, cara. Assim, vamos construir do zero esse digital aqui, né? E, obviamente, dentro de um time que tinha lá, incrível, fala com a galera até hoje. E apoio da empresa, né? A empresa queria provocar essa mudança, né? Isso é importante. Porque até por isso contratou-se pessoas do mercado que tinham uma expertise boa no mercado, justamente para tentar fazer uma virada de chave que precisava acontecer. Sem dúvida. Então, foi um desafio, putz, cara, assim, talvez um dos desafios de profissionais da minha carreira mais legais que eu tive. Porque realmente a gente construiu coisa do zero. E, globalmente, tendo essa chancela de ser a sede e pensar que assim, é uma marca que, depois, quando você está lá dentro, você entende que é uma marca brasileira valiosíssima, né? Que é muito reconhecida no mercado. Então, você começa a entender o valor, às vezes, da comunicação, que não necessariamente está somente nesses grandes grupos, né? Consegue-se fazer comunicação valiosa, gerar cases em empresas que, às vezes, a gente não tem ideia, sabe? Então, dá para fazer muita coisa legal, entendeu? Sem dúvida. E aí, cara, eu estava na Vale, passei lá 7 anos, mas começou a ter um comichão de Globo, né? Naturalmente, um comichão de Globo. Mas a Vale também teve um fator também importante, que acabou que deu um pouquinho de choque, que foi uma experiência profissional muito grande para todos que estiveram lá. Então, eu digo que é o comichão de querer experimentar coisas novas, porque tem isso também numa empresa de commodities, você começa a repetir muitas coisas, né? Você não consegue diversificar tanta coisa lá dentro. E um outro fator que veio o primeiro acidente. Era isso que eu ia te perguntar. Durante esses 7 anos aí, sempre tem alguma coisa, porque o que a Vale faz são questões delicadas, né? E sensíveis. E você estava lá nesse... Estava na primeira, estava. Na segunda eu tinha acabado de sair. Na segunda eu até lembro até hoje que eu já estava na Globo, que é a história que eu vou contar depois, mas... Tá. Eu estava na Globo e... Eu tinha acabado de entrar na Globo e eu tinha uma televisão, a Globo tem televisão em tudo quanto é lugar, né? Sim, claro. Faz parte. E aí eu tinha uma televisão em cima da minha cabeça, assim, sabe? Eu estava numa mesa e tinha uma televisão aqui em cima. Aí eu estava um mês na Globo. Aí me manda uma mensagem, alguém lá nem era da Vale, era uma prestadora de serviço da Vale, falando assim, cara, Estevão, que sorte sua que você saiu da Vale. Aí eu falei, por quê? Cara, teve um outro acidente, uma outra barragem caiu. Aí eu falei assim, não, brincadeira, claro, não ia acontecer de novo. Não. Porque quando a gente estava lá na Vale, cara, ninguém imaginava que aquilo ia acontecer, né? Sem Tanto dúvida, que a comunicação, ela, por mais que a gente estivesse preparado, aquela preparação que você tem, tipo, tá ali, sabe? Mas
se acontecer, não vai acontecer. O percentual de risco era baixíssimo. Pequeno. Vamos trabalhar aqui. A gente estava super feliz trabalhando, desdobrando o site, desdobrando o intranet, desdobrando estratégia em social no Brasil e no mundo. Verdade. E aí veio uma barragem. E aí eu lembro que eu estava lá na Globo, e aí eu recebi essa mensagem e falei, não, de jeito nenhum. Aí eu olho para cima, segunda barragem da Vale, não sei o que, muito mais agressiva, né, na época. Então, eu acho que isso foi, como eu falei, né, foi um grande aprendizado para a gestão de marca. Porque você realmente, por mais que você esteja 100% preparado, verdade, por mais que você ache que está 100% preparado, você não está preparado. Porque realmente o que vem é uma onda muito grande que abala todas as estruturas da empresa. E a gente, como comunicação, e eu estava ainda no digital, que já era o digital que a gente conhece hoje, né? A repercussão no digital era fortíssima. Então, por mais que a gente esteja preparado, a gente acha que está preparado, a gente não está preparado. Né? Então, vem realmente um abalo sísmico em cima de você. Então, tudo que você construiu para trás, você fala, cara, vamos começar de novo. E é claro que a gente não pode jogar nada do que foi feito fora, porque isso ajudou, de alguma forma, a talvez até bloquear algumas das coisas. Inclusive, a gente usou muito dos insumos do passado, né, de atuação que a gente teve com sustentabilidade, atuação que a gente teve falando de inovação, né, que a gente trabalhou muito. Né, o primeiro acidente foi em 2015, se eu não me engano. Então, eu entrei em 2011. Né, então, a gente está falando de 4 anos que a gente trabalhou conteúdo fortemente no digital. Perfeito. E, cara, que bom que a gente fez. Sim. E isso ajudou justamente a construir essa imagem da Vale, que é uma empresa que, por mais que tenha acontecido aquele acidente, é uma empresa que está preocupada com isso. Claro. Mas isso, às vezes, não é suficiente, né? Exato. Isso é um ponto importante, porque sempre quando acontece isso, imagino que, igual você disse, né? Vai ficar uma avalanche em cima de tudo que acontece. E principalmente o pessoal de comunicação deve chegar umas demandas assim praticamente urgentes, né? Olha, o que a gente faz? Qual é o próximo passo? E agora? Como que vai ser? Muda o planejamento inteiro, né? Não, muda. E aí o que ele falou, né? Praticamente começa do zero. Né? Vai começar do zero e aí vai começar a construir. A gente está falando de reputação, né? Desse cuidado realmente da marca. E aí eu queria já te perguntar, cara, como é que foi isso, assim? Qual foi o planejamento que você seguiu, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, porque eu imagino que, a princípio, também todo mundo fica abalado, claro, né? Não só pela situação, mas também por interferir diretamente nas campanhas de trabalho e tudo mais. Mas eu queria que você falasse um pouquinho qual foi o procedimento que vocês tomaram ali na linha de frente. Eu acho que a primeira decisão que foi tomada é parem as máquinas. Parem as máquinas de comunicação. Tudo que você tem de planejado, você para agora. Segura, né? Então, assim, a gente tinha trabalho com influência, já com influenciador que ia para a operação, para mostrar a operação. A gente tinha, relatórios para divulgar. Cara, esquece tudo que a gente fez, interrompa tudo e vamos começar agora um planejamento. Né? Na verdade, botar em prática o planejamento para atuação que a gente fala, na época a gente falava que era de reparação. De mostrar o que, cara, como é que a gente pode fazer para, de repente, reparar o que aconteceu. Porque não adianta você fingir que aquilo não aconteceu. Negar, né? E omitir. Não adianta. Você tem que ser ali agora, bater no peito e falar, cara, aconteceu. A gente sabe o que aconteceu. Como é que a gente responde isso? Então, foi um trabalho muito minucioso ali de monitoramento, realmente, do que estava acontecendo, do que a gente estava sendo acusado versus quase como uma matriz mesmo de conteúdo. Então, a gente estava sendo acusado, vou dar um exemplo bem pontual, de desleixo com relação aos animais, que de alguma forma foram impactados. A gente ia lá e fazia conteúdo, gravava, a gente ia para o campo. Lembro até hoje que uma galera que foi para o campo para gravar depoimento de pessoas que estavam ali da Vale ou parceiros da Vale que estavam ajudando né? As pessoas a retirarem os animais das situações de risco. Então, a gente tentava sempre equilibrar, porque é aquela coisa, a internet ela vai te atacar mesmo que você tenha informação. De qualquer forma. Claro. Não adianta. Então, você tem que vir e dizer assim, não é bem assim. E a gente fazia isso sempre de forma... tentava fazer de forma reativa, mas não respondendo diretamente a quem estava atuando. Né? Então, a gente tinha um site, era talvez o nosso grande hub, que fazia com que a gente tivesse ali todas as respostas e... Obviamente, o nosso time de rede social respondia a alguns dos posts, dizendo, você quer saber mais, não direcionava especificamente aquele problema, mas você quer saber mais do que está acontecendo, acesse o nosso site, tem aqui um canal para você
acessar, tirar dúvida, perguntar o que você tem dúvida com a gente. Então, era quase que uma transparência realmente muito clara ali. E muito 24/7, cara. Cara, 24/7. Você tem que estar ali constantemente. Porque, às vezes, é aquela coisa, né? A gente trabalhava, inclusive, muito em parceria com a assessoria de imprensa. Nossa gerente geral era gerente geral de digital e imprensa, o que fazia todo sentido. Hoje em dia, nas empresas tem... É verdade. A gente tem visto muito isso, né? Digital e imprensa tá junto, porque realmente uma coisa tá levando a outra, né? Um fomenta o outro. Exato. Então, com crise, foi exatamente isso que aconteceu. Assim, uma coisa levou a outra. E a gente via muita coisa que saía, às vezes, numa madrugada, uma matéria no digital que saía na madrugada, cara, que alguém tinha que ir lá e, de alguma forma, já se preparar para a manhã seguinte, porque aquela matéria ia reverberar e grandes veículos iam repercutir. Né? Às vezes, tinha muito influenciador, muito artista que estava envolvido também, então a gente tinha, de alguma forma, atuar. Então, assim, cara, foi 24/7. Uma corrida contra o tempo, né? Planejamento always on, fortíssimo de resposta. Muita resposta reativa, menos proativa. Proativas eram poucas que eram proativas nesse início. Depois que a gente viu que deu uma diminuída, aí a gente começou a ser um pouco mais proativo. Aí o planejamento estratégico de conteúdo foi um pouquinho mais voltado assim, cara, agora vamos começar a construir um colchão novamente. Porque aquele colchão de reputação que a gente construiu durante, né, como eu falei, os 4 anos iniciais que a gente estava, quando veio aquela barragem, aquele colchão... murchou. Sim. A gente olhava o nosso monitoramento de redes, era assim, cara, era rejeição absurda. E era uma pergunta que eu ia te fazer agora, exatamente, qual foi a importância desses indicadores, né, para o planejamento até pós-crise também, né? Porque eu imagino que, apesar da pressão... Entender o impacto, né? Entender o impacto e também entender o momento de, olha, acho que agora a gente já pode começar a ter o planejamento, começar a funcionar, começar a montar de novo esse planejamento, né? Essa reputação. E agora, então, eu queria que você desse uma fala falando exatamente sobre os indicadores, a importância disso também para o seu planejamento. Eu acho que o monitoramento é o que realmente deu o norte para a gente, né? Não só de temáticas que estavam sendo abordadas e relevância, porque o nosso monitoramento, inclusive, dava relevância. Então, aquela coisa que a gente vê muito aí, eu vi muito já acontecer de... Caramba, mas uma pessoa postou, o que isso significa? Calma. Então, a gente olhava muito a relevância. Sim, sim. E a gente também olhava muito, realmente, a quantidade de sentimento que tinha, volume, né, na prática. E quando a gente começou a perceber que o volume de negativo estava diminuindo, foi o momento que a gente falou assim, cara, estamos começando a virar esse jogo. Ou também, que é um pouco do que assim, o brasileiro também esquece. Porque começava a vir uma outra crise, uma outra coisa, que aí, né... Mas tira um pouco o foco, né? Tira um pouco o foco, aí a gente percebe que dá para a gente começar a trabalhar um pouquinho mais, ou seja, botar um pouquinho as mangas para fora, arregaçar as mangas e colocar um pouquinho mais o pezinho para fora, para começar a ser um pouquinho mais proativo. E a gente fez isso, né? Então, a gente começou... Mas continuamos lá com o nosso site de resposta. Claro. Sempre que possível, a gente atualizava ele com alguma outra coisa que surgia. Estava ele lá disponível. Ele praticamente ficou... Mesmo no momento que a gente saiu da crise, ele estava lá disponível, ele estava always on. A gente sabia que poderia voltar. Mas a gente somente virou uma chave para a proatividade e entrar novamente num circuito de planejamento de conteúdo voltado para a marca, né? Voltado para a reputação positiva, quando a gente entendeu que houve uma queda, e aí aquela queda que a gente sabe que assim, a rejeição, né? Os comentários negativos, eles não iam diminuir. Até porque antes mesmo, a Vale tem a sua parcela de pessoas que falavam, você é uma mineradora, você agride o meio ambiente. Isso já acontecia. Sim. Então, quando a gente chegou, viu que estava mais perto desse patamar, a gente falou, cara, acho que vamos voltar. O assunto ainda está ali, tanto que até hoje ainda fala. Sim, claro, com certeza. Mas vamos botar as manguinhas para fora e vamos continuar nosso trabalho. E foi quando a gente continuou. Né? Mas sempre, acho que foi a grande virada, sempre com a sombra daquele momento aqui no nosso ouvido, na nossa orelha. Estava sempre ali. Por isso que a gente continuou ativo com as nossas repercussões, as nossas respostas, o nosso site de... Transparência, né? Acho que a transparência Perfeito. E o contato com as pessoas, né? Esclarecendo dúvida, eu acho que isso... Constantemente. Então, foi uma virada que é aquela coisa, assim, aconteceu, respondemos o que tinha que responder, conseguimos virar um jogo
de reputação ali da marca. E aí aquela coisa, acho que não vai acontecer mais. Mas aconteceu novamente, infelizmente. E foi a hora que eu já estava na Globo. E foi quando eu olhei a televisão. Falei, caraca, eu não acredito que aconteceu de novo. E foi muito pior a segunda, né? Acho que, não sei, não tenho detalhes, a galera que está lá talvez possa dizer melhor. Mas foi pior porque teve mais gente que realmente morreu, né? Na primeira foi um acidente ambiental. Já o segundo também teve uma questão humana ali muito forte. Sim. E eu fico imaginando assim, como deve ser complicado nessas horas você acalmar tudo, parar as máquinas e começar, porque você não tem tempo, né? O mundo não vai parar ali para você poder pensar no que você vai fazer e qual ação você vai tomar. E como você disse, eu acho que a segunda foi bem pior, né? Então você imagina... e nesses casos, acho que nem dá para aproveitar muito. Assim, acho que dá para seguir alguns passos, alguns caminhos, mas como é diferente, talvez um outro momento... Você aproveita muita coisa com relação à estratégia macro, né? Isso. Você sabe lá que tipo de relatório que funciona bem, né? Que tipo de resposta que funcionou bem historicamente, qual conteúdo que rendeu bem, qual que não rendeu, quem é que atacou a gente na primeira rodada, que vai atacar a gente na segunda. Então você já sabe, já tem um mapeamento das personas, dos players. Tinha um aprendizado, né? Com certeza. Não, já então, eu tenho certeza que a galera que atuou no segundo, não vou dizer que foi mais fácil, mas eles tinham história. Tinha o caminho, né? Tinha uma coisa para se basear ali, né? Com certeza. E aí, foi para a Globo, sua segunda passagem? Segunda passagem. Cheguei na Globo como supervisor de inteligência. Então, acho que como eu brinquei, né, com relação à TIM, que eu experimentei um pouquinho de dados na TIM, eu fui para a Globo para cuidar muito... Acho que um dos principais atributos foi para cuidar de dados do G-Show, que é o site de entretenimento da Globo, que cobre todo o entretenimento da Globo. Mas não só isso, eu cuidava de inteligência, mas pesquisa, tendência, produto. Então, era um mix, tinha um time lá sensacional. Inclusive, beijo também para a galera, que esse time é maravilhoso, também falo até hoje com eles. Então, a gente... eu migrei para essa área justamente para tentar desenvolver uma estratégia de inteligência, de dados, de produto, de pesquisa, de tendência, que pudesse fomentar a galera que estava ali escrevendo as matérias, que estava produzindo os conteúdos no G-Show. E a gente lá, eu lembro até hoje que a gente encontrou realmente quase que não diria que é um Mato Alto estilo Vale, então acho que eu estou ficando craque em relação ao Mato Alto. Sim. Mas também tinha um Mato Alto porque dados, isso deve ter mais ou menos uns 5 anos, dados ainda não por mais que a gente fale muito aqui, nós, graças a Deus, estamos falando sobre isso, mas dado ainda não é uma disciplina que está totalmente consolidada no mercado. Tem muita gente que não dá valor para isso. Dá certa importância, né? Exatamente. Então, pessoas que, inclusive, que são talvez da velha guarda, que... assim, você está provando por A mais B aqui por dado que a minha matéria poderia ser diferente. Não, mas eu sei que eu já faço isso há 20 anos. Sim, tem muito. Você fala, calma, cara, deixa eu te ajudar aqui. E a gente, então, tinha esse desafio de justamente ajudar a galera que estava produzindo conteúdo lá, produzir de uma forma melhor, né? Desenhar produtos melhores com base em tendências, em tecnologia, em dados, né? Então, a gente realmente dava muito atributo para essa galera, para eles tomarem as decisões, né? E não só a galera que estava produzindo conteúdo, mas até os próprios programas, né? Então, você via lá um Big Brother da vida, uma novela, ele falava assim, cara, mas o que está rendendo na minha novela no digital? Eu falei, cara, o que está rendendo é o personagem tal. Olha, esse personagem aqui é o que está rendendo. É verdade. É o que está movimentando todas as discussões. Movimentando o mercado. E aí até o autor da novela, ele pegava essa informação e falou, putz, então eu vou checar esse cara aqui. Isso, exatamente. Isso acontece muito, né? Muito, muito. Então, era muito valioso o trabalho que estava sendo feito, né? E a Globo tem, cara, muito dado, né? Assim, o volume de pessoas que entram nos portais da Globo é absurdo. Então, tem-se muito dado. Então, a gente usava muito isso justamente para tomada de decisão, desde uma matéria pontual, né, que estava sendo escrita ali na redação, até realmente como vai funcionar o próximo Big Brother, né? Sim. Eu lembro que a gente fez um relatório pro Big Brother, que a gente estava, né, terminando um Big Brother, e a gente já estava fazendo um relatório do desempenho daquele Big Brother
para o outro, né? O outro Big Brother só ia acontecer no ano seguinte, mas a gente já tinha um relatório com vários insights de o que funcionou e o que não funcionou, né? Como é que o usuário chegou no site, todo o funil realmente de acesso, né? Como é que ele chegou, como é que ele consumiu, como é que ele passou, se ele compartilhou, se ele não compartilhou. Então, a gente fazia realmente toda a cadeiazinha ali para passar para um diretor de um programa, né? E saber exatamente como é que funcionaria. E aí essa foi uma experiência ali na Globo, cara. Só que aí surgiu uma oportunidade para trabalhar com negócios, né? Ou seja, trazer um pouco desse olhar de desenvolvimento de produto, só que para o mercado. Ou seja, pegar uma Seara, um iFood, uma Ambev, trazer essa galera para dentro e realmente prover conteúdo para essa galera de uma forma realmente estratégica, engajadora, assertiva. Então, foi um desafio que foi até o último desafio nos últimos quase 4 anos aí, que eu fiquei na área de negócios. E aí, cara, eu passei, acho que dentro dessa área eu passei de tudo um pouco, né? E também teve crise, também passei por crise lá. Claro. Diferente, não foi uma mineração, né? Não foi uma barragem. O desafio é diferente, né? Mas totalmente diferente. Tem mas seus desafios, com certeza. Eu acho que é tão relevante quanto, porque a gente está falando de uma repercussão numa Globo. Sim. Então, qualquer coisa que acontece na Globo, você tem realmente um alcance muito grande. Então, qualquer coisa ali é uma preocupação. E nesse caso, especificamente, nesse momento que eu estava lá, a gente estava cuidando dos produtos de terceiros, né? Das marcas. Sim. Então, assim, não era uma crise da Globo. Claro que a Globo está, de alguma forma, envolvida. Mas é uma crise do produto da marca X, da marca Y, né? Que está ali dentro do conteúdo Globo. Inclusive, essa marca, quando investe dentro do conteúdo Globo, ela não tem muito domínio daquilo, né? Ela não está ali no dia a dia com a gente. Então, a gente acabava administrando também um pouco da crise quando acontecia realmente alguma coisa que fugia do controle. Então, a gente fazia isso, né? Esse meu último desafio foi justamente juntar marca e conteúdo e fazer algo realmente que fosse, tanto no digital quanto no offline, algo que fosse relevante na estratégia da marca, né? Perfeito. Mas, principalmente, que não ferisse a estratégia de conteúdo da Globo. Então, acho que esse equilíbrio era o que era muito importante. Que a gente tinha que quase que cadenciar o mercado para dizer: você quer falar do seu produto de presunto? Legal, vem falar. Mas entenda como eu vou falar. Tá. Eu não posso chegar e falar assim, compre presunto. Claro, tem um... Né? Porque senão eu vou estar ferindo justamente o que é talvez o grande guarda-chuva da Globo, que é a qualidade do conteúdo. Todo mundo tem todo mundo acredita muito no conteúdo da Globo, né? Então, se você chega, vem uma marca e fala assim, não, eu quero que fale do meu produto assim, cara, mas calma aí, mas o meu personagem não fala assim. Exato. O meu apresentador não fala assim. A dinâmica do meu programa não é assim. Então, tinha que realmente fazer sentido esse casamento. Era um grande desafio no storytelling que a gente tinha. Que um casamento até hoje tem essa certa dificuldade, né? Muito. Principalmente agora envolvendo até os influenciadores digitais. Muito. Muitas marcas acabam não entendendo esse tom, né, a importância disso e acabam gerando esse certo conflito, até mesmo com... Enfim, para todo mundo, para todos os lados, né? Para a marca, para o influenciador, para o público. E acaba gerando esse atrito, não gera um resultado legal e aí acaba se confundindo, né? Eu dou de exemplo aqui sobre o TikTok, por exemplo. Que a gente vê que acontece bastante isso. Um influenciador ou a marca, né, entra em contato com o influenciador. Olha, a gente quer anunciar um produto aqui. É claro, estou dando um exemplo aqui, né? Mas assim, pontual. Bem pontual. Mas assim, que casa muito bem com o que você estava falando, porque a gente vê em diversos casos um influenciador que geralmente é mais animado, mais envolto, ou tem alguma dança, ou tem algum bordão, alguma coisa do tipo. E aí sempre quando entra alguma publicidade, ou quando entra algum produto... Parece outro influenciador. É outra pessoa, o vídeo dele já não começa do jeito que ele já muda a postura dele, já toma um discurso mais sério, você fala, pô, mas não é o cara. Aí você vê que ele tá até desconfortável de falar também, mas fica receoso. Você fala assim, pô, não é assim. E tem outros casos também que no final você descobre que é uma publicidade. Você fala, pô, legal. Né? Porque aí você natural, viu que teve um estudo, natural, você teve né, uma análise total do... Ó, o cara é desse jeito, é mais extrovertido, ele tem umas piadas ali, talvez encaixe com o meu produto. E não necessariamente você precisa estar no TikTok, em todas as redes sociais, né, em todas as mídias, para que você alcance um sucesso da sua marca, né? Você não precisa surfar todas as trends. Eu até postei isso recentemente. Cara, cuidado, porque... Nem toda trend é para sua marca. E tá tudo bem se você não surfar todas as trends.
O mais importante é que você entenda qual é a trend que faça sentido para você, e aí sim você pega ela, mas não faça do teu jeito. Faça do jeito que a galera está postando. Adapte a sua linguagem à linguagem da trend. Mas, infelizmente, esse equilíbrio que você falou agora, Tripodi, assim, entre forçar uma barra e ter a linguagem da minha marca num veículo, num influenciador ou num conteúdo, e o inverso também, que às vezes tem marcas que falam assim, não, mas bota em qualquer coisa aí. Bota a minha marca aí nessa trend aí. E aí, quando você pensa assim, cara, vão lembrar do quê? Da tua marca ou da trend? Então, a sua marca não está surfando a onda. Então, esse equilíbrio, achar o meio termo é o grande desafio. Eu vou te falar que não é fácil. Realmente não é fácil achar o meio termo. Mas tem uma galera boa fazendo muita coisa boa aí. Então, eu acho que tem que acreditar muito no veículo. E aí o veículo, quando eu falo, não é somente uma Globo, é o influenciador, é o canal no YouTube. Esse cara está sabendo, ele está conseguindo fazer relacionamento com o público dele. Ele sabe como falar para aquele público. Se você quer falar com aquele público, não é do teu jeito como marca. É verdade. Você precisa realmente identificar como que aquele cara fala e você tem que inserir seu produto ali no meio. Eu dei um exemplo até recentemente de não sei se vocês já viram é um mágico, um ilusionista da internet. Não esqueci o nome dele, depois eu até boto nos comentários. E aí teve uma marca de carro que foi lançar um produto com esse cara. E o briefing naturalmente veio dizendo, cara, não, mas eu quero que você esteja dirigindo meu carro e fale dos atributos do carro. E aí o cara fala assim, cara, mas eu não vou fazer ilusionista. Isso. Eu sou ilusionista, cara. só se eu estiver dirigindo o carro e do nada eu sumir do carro. Eu posso sumir com o carro, né? Exatamente o que aconteceu. Então, cara, no final das contas, ele criou um negócio que ele some com o carro. Em algum momento, ele parece que o carro era um papelão. O carro, ele vem, abre o papelão, aí o carro tá lá, aí o carro parecia que era um papelão, aí do nada ele abre a porta do carro e o carro era um carro de verdade. Ou seja, um grande ilusionista que usou os atributos que faziam com que ele engajava com a sua rede. Os valores dele, né? Falando do produto, falando ali do carro. E acho que depois também, porque as marcas têm um pouco dessa preocupação. Pô, mas se você for só botar meu carro ali, não sei se vai passar a mensagem, tem que falar meu produto. Não, mas tem que dizer o preço. Cara, primeiro engaja. Sim. Né? Os 4 Pzinhos de marketing lá ali, eles estão ali, eles vão estar ali, mas tem uma camada antes, que é a captação da atenção do cara. E o branded content, né, o conteúdo, que é um pouco do que a gente fazia lá na Globo, tem que servir nessa etapa de captação de engajamento. Depois que você traz o cara para dentro, se ele está aqui, já está confortável, ele já riu com você, ele já viu tua marca, cara, talvez seja mais fácil você chegar e falar assim, e além disso, eu estou com 25% de desconto aqui para você comprar esse carro. É mais aceitável, porque já está rolando um diálogo ali. Exatamente. A conexão foi feita, né? Já foi feita uma conexão. Então, é muito mais fácil as marcas talvez entrarem numa conversa. E quando você vai fazer um anúncio hoje em dia sem ter esse início de diálogo, ainda mais hoje em dia, gente, cara, é verdade. Você tem poucos segundos para você tomar uma decisão. Porque né, o scroll, o dedo é nervoso. É verdade. Então, você tem ali, às vezes, 3, 4 segundos, você tem que passar uma mensagem. Se você já chega falando de produto, preço, cara, tu não vai engajar. Tenta pegar esses 4 segundos, engaja, o cara vai ver o teu conteúdo, vai entender que a tua marca tá ali. Aí depois você fala assim, cara, o cara já sentou na tua mesa, agora você pode trocar cartão com ele. Que vai fazer mais fácil, realmente, você talvez virar um jogo, porque o cara, literalmente, o cara entrou no teu canal, ele entrou no teu funil. Já reconheceu, já considerou. Cara, agora você tá com a faca e o queijo na mão para poder oferecer o teu produto. Verdade. No passado, cara, você sentava na televisão, gente, você não tinha distração. Você estava lá, você ficava esperando o intervalo comercial para saber quais são os produtos de novidade que ia acontecer. Exatamente. Hoje em dia, cara, tem um programa de televisão, o cara tá vendo assim, ó, scrollando. O filme, né? O próprio filme, né? Tem disso. Ele dá um pause ali para ver um negócio rápido e volta. Muitas vezes, tem pessoas que nem dão pausa, né? Você já vê um monte de filme, assistiu um monte de filme, mas a pessoa tá lá. Pô, assistiu, não sabe a metade do filme. Nem sei se vi. Eu, particularmente, tenho dificuldade hoje de... Às vezes eu tô assistindo uma das emissoras, né? E aí minha filha de 4 anos pede, papai, você pausa que eu já volto. E aí eu falo, não tem pausa. Não tem como. Para explicar para ela que não tem pausa é uma dificuldade. É difícil, exatamente. E tinha uma mudança grande, né? Jogo de futebol. Meu filho assiste jogo de futebol comigo e
Ele acha que dá para pausar, que eu vou ao banheiro rapidinho, pausa aí. Sim, pausa que eu já volto. Senão eu vou perder o gol do Vasco. Vou perder o gol. Inclusive, eu nem deveria falar Vasco aqui. Não, pode falar tranquilamente. Horrível, não tem problema nenhum. Mas então, assim, é um mundo novo, gente. Assim. Então, as marcas precisam identificar esse equilíbrio entre os dois lados, que é o lado do interesse da marca e o lado, obviamente, do interesse do conteúdo. Achar esse meio do caminho é o que precisa ser feito hoje em dia. Principalmente por esse momento que a gente está vivendo agora de competição por atenção, de muitas plataformas, de muita gente conectada. Eu até li recentemente, acho que foi hoje ou ontem, eu li que a gente já chegou a quase... Está com 99,2% de pessoas conectadas à internet que assistem vídeo no Brasil. 99,2%. Então, assim, a gente não está falando mais de grandes centros, de mainstream. Cara, todo mundo está assistindo vídeo na internet. Sim, então, verdade. Cara, como é que você vai competir com isso? Não tem como. E mais do que isso, assim, eu brinco também muito, até nas minhas aulas na SPM, os creators, né? Não é mais só aquele cara que tem 5 mil seguidores, 5 milhões de seguidores. Eu sou um creator, você é um creator, você é um creator. Todos nós, mal bem, estamos competindo por atenção. Verdade. Inclusive, a gente compete com atenção com as marcas. Né? Então, essa galera, as marcas, os produtos, os perfis, né, corporativos, estão competindo com os meus seguidores, com a minha base, com os meus amigos. Está todo mundo no mesmo bolo agora, né? Então, cara, para se diferenciar, meu amigo... É verdade. Tem que realmente fazer algo que esteja inserido dentro do contexto e que seja realmente engajador, que seja realmente fora da linearidade, né? Que não dá para tirar mais 7. Exatamente, exatamente. E isso, você acredita que essa seja talvez a maior dificuldade hoje para quem está na área e mexe com isso? Porque, de certa forma, essa linha que a gente tem hoje, uma marca disputa com um cara que tem um celular que às vezes nem é o mais top de linha, mas ele com um celular e 1 minuto... Ele consegue mais engajamento que uma marca que tem os equipamentos mais astronômicos e caros do mundo, que seja. E aquele cara consegue engajamento, consegue aquilo que a marca não consegue. E, ao mesmo tempo, você abre também um leque gigantesco para diversas pessoas, diversos nichos, né? O que você disse, né? Os amigos que estão ali em volta, que consomem aquele tipo de conteúdo específico. Às vezes a marca quer engajar com aquilo, mas concorre com aquele cara que descobriu uma maneira, lógico, a maneira dele, uma personalidade de conversar com aquele público. Você acha que hoje, ainda mais com a internet, as redes sociais, até o índice você trouxe aqui muito bem, né, das pessoas que estão assistindo os vídeos, você acha que essa talvez seja a maior dificuldade hoje para quem trabalha na área? Eu acho que uma das maiores dificuldades para mim é a capacitação mesmo. Tá? Então, assim, esse cara que está aí, que você falou agora, por exemplo, ele tem um celular. Esse cara se capacitou na unha ali, na vontade. Sim. Mas ele está capacitado. Ele testou e viu que funcionava. E eu acho que quando não tem a capacitação em empresas, em grandes corporações, é porque às vezes as empresas ainda têm medo de entrar. Né? A internet ainda é um mundo obscuro para grandes empresas, muito por conta da reputação. Né? Então, botar um pezinho nesse mundo... Você vê a Vale, por exemplo. Né? A Vale, para ela falar de sustentabilidade, calma, tem que passar por 1000 validações. Ou seja, a burocracia dentro das grandes corporações ainda é muito grande. Existe um medo muito grande. Então, esse cara que tem o celular, ele não tem medo. Fala, cara, eu vou fazer aqui. 10 vão dar errado, 1 vai dar certo e eu vou estourar, né? Vou estourar. E aí, a partir do momento que ele estoura, ele vai testando e crescendo e criando cada vez mais conteúdo. Já as empresas têm um pouquinho mais de medo. E acaba que os profissionais que estão ali junto com essas grandes empresas acabam também tendo um pouco desse receio de atuar. Verdade. E eu acho que nessas horas, assim, tem que ter realmente uma liberdade de atuação, mas muito fomentada com informação. Né? Então, se você consegue, né, uma grande corporação, se ela tem medo, cara, se alimente de informação. Então, você falou, putz, um influenciador está produzindo conteúdo, cara, pegue detalhe desse cara para saber exatamente quem é esse cara, o que ele está produzindo, para você ter certeza se vale a pena você embarcar com ele ou não. A mesma coisa quando você quer entrar numa trend. Cara, que trend é essa? Entenda quem é essa trend, vê se funciona. Para você tomar uma decisão rápida, você tem que ter a base, tem que ter as informações. Se você começar a correr atrás quando o negócio acontecer, você perdeu o timing. Então, essa burocracia que talvez tenha nas grandes corporações é o que talvez impeça que o cara lá do celular, que faz rápido, ele não tem. E as empresas também não entenderam ainda que fazer conteúdo para a internet hoje em dia, gente, não precisa ser em estúdio. Sim. Você consegue fazer rápido.
Verdade. Você vai fazer com o celular. É simples. Mas as empresas ainda estão um pouco apegadas àquela grandíssima qualidade de áudio visual, né, dos produtos que se fazia para TV, por exemplo. Exato. Cara, a internet não dá. A internet produção, você vai fazer... né? Exato. A internet você vai fazer um negócio rápido aqui, você pega o celular, gravei, foi. Né? Então, acho que a mudança no mindset dessas empresas é talvez hoje o grande empecilho. E eu posso te dizer que, assim, no momento que eu vivi lá durante esses últimos 4 anos lidando com grandes empresas de todos os segmentos possíveis, a gente via empresas sensacionais que, cara, disruptivas, que sim, elas já estavam super capacitadas para inovar, né? Que você via, inclusive, cara, que legal que ela quer fazer isso. Mas tem outras que são empresas que ainda estão um pouco mais duras e principalmente receosas. Muito talvez por conta do histórico, né? Então, exemplo, eu fiz projetos com a Vale quando eu estava na Globo. Né? E por razões óbvias, eu também teria medo de querer fazer qualquer coisa assim. Sim. Então, acho que vale, em alguns casos, você sim ter um pouquinho mais de cuidado. Mas tem outros, cara, se você tem informação na mão, o exemplo da Vale novamente, assim, a Vale falava com a gente lá na Globo sobre a mineração por elas. Se não me engano, o projeto era esse, era a mineração, as mulheres na mineração. Que era um tema que, cara, tudo bem ela falar. Claro. Super pertinente ela falar sobre isso. Então, não tinha um risco. Ela ia lá e ela realmente atuava em cima disso. Então, mesmo ela tendo, às vezes, um medo em atuar em algumas frentes, ela via lá que determinadas temáticas ela podia trabalhar, que não tinha um problema. Então, acho que aí talvez aí esteja a grande virada para as empresas. Entender, assim, cara, até onde ela pode ir, como ela pode ir, mas quando ela identificar aonde ela vai, cara, que ela consiga agir rápido sem ter um grande preciosismo em cima. Sim. Porque ela já entendeu que, por exemplo, cara, esse é uma zona de conforto para mim. Tá tudo bem você atuar, talvez gravando um vídeo no celular. Sim. Porque não é um risco. Porque você tem ali a base de dados que te protege, mesmo que aconteça uma crise, tá tudo bem, né? Então, assim, dando exemplo de 2 marcas, não vou citar o nome aqui para não... Claro. Não, mas 2 marcas que tiveram com a gente no Big Brother. Big Brother, galera, é assim, cara, entrou no Big Brother, entenda que tudo pode acontecer, né? Uma exposição gigante. Muito. Exato. Investe muito pesado no Big Brother para realmente você ter uma exposição naturalmente muito grande. Exato. Mas entrar num Big Brother significa que você tem que estar preparado para realmente receber qualquer tipo de crítica. E o Big Brother é aquela coisa, você entra em todo tipo de personagem e esses personagens não estão brifados. Então, se você coloca uma marca ali dentro, o que aquela marca vai falar? Né? Exato. E em 2 situações, uma situação que foi uma questão ligada até à diversidade, a marca agiu errada, né? Sem querer ela fez uma estratégia de comunicação dentro da casa de uma forma errada e que repercutiu dentro da casa. E aí, quando você repercute dentro da casa entre os brothers, ninguém pode entrar lá e falar assim... Amigo, refaz o que você falou e fala lá diferente. Não tem essa. Não tem como. Você tem que administrar agora depois a crise aqui fora. E aí, como é que você administra essa crise? Não adianta você descabelar, cara. Você já está lá dentro. Agora, você tem que pensar, assim como a Vale, né, fez, senta agora e vamos rever. Vamos rever a estratégia para atuar em cima disso. E teve uma outra que fez uma ação que deu errado, assim, na visão da marca deu errado. Aí, essa ação... repercutiu muito no Twitter, muito. E aí a marca veio, pelo amor de Deus, não bota isso no ar. E a gente falou assim, mas já está no ar. Caramba. Porque está no Globoplay. E o Globoplay é aquela coisa. É ao vivo, ao né? vivo, Ao vivão. Não foi à noite, né? Não foi na TV Globo. Claro. Mas estava no Globoplay e é aquela coisa, né? O cara, ele tira um print lá e joga no Twitter e, cara, todo mundo fala. Exato. E a marca veio em cima da gente falando assim, pelo amor de Deus, não fala assim. Aí, essa hora que a gente levantou o braço, né, nós lá da Globo, a gente falou assim, cara, calma aí, vamos olhar o que está acontecendo? Porque a marca estava desesperada achando que, tipo, cara, vão destruir minha marca. A gente foi olhar friamente, por meio, realmente, com o apoio total do time de dados e monitoramento da Globo, eles muniram a gente de informação e a gente identificou que a crise não estava na marca. A crise estava no personagem. Que eles escolheram. Tá. Perfeito. E, pelo contrário, a marca tinha uma grande oportunidade de mudar a estratégia dela. Cara, não deu certo como ela planejou, mas, cara, muda e cria conteúdo em cima do que estão falando do seu personagem. Exato. Cara, surfa a onda. Agora, o mundo já aconteceu, já girou. Então, por meio de dados, a gente conseguiu provar para a marca e falar assim, olha só,
Tem oportunidades aqui nisso. Tem uma oportunidade aqui, cara. Exatamente. Pega isso, vamos fazer isso no programa, vamos na edição do programa da noite, vamos trabalhar isso, o que você acha? Vamos usar o tom, que não era muito o que eles queriam dar, mas assim, vamos usar o tom de brincadeira, de comédia, de zoação, para quase deixar que assim, mais leve isso. Foi planejado para tentar dar a entender exatamente, deixar o conteúdo mais leve. E foi nesse caminho, né? Então, a gente, no final das contas, reverberou, foi o que poderia ter virado uma grande crise, a gente conseguiu virar o jogo para ser um grande case para a marca. Então, mas por quê? Porque a marca não estava 100% preparada para enfrentar aquele desafio. Então, aí nós, como Globo ali, a gente tinha bastante propriedade para poder falar que, assim, cara, calma, você está num ambiente que não tem controle, beleza, mas, cara, não está negativo para você. Você tem uma oportunidade enorme para você aqui agora surfar essa onda. Vamos embora. E eles surfaram e foi super positivo. E eu vejo o Big Brother, acho que deve estar atualmente 22ª, 23ª edição, ou seja, uma por ano, são 22 anos de um programa que, com audiência. Né, eu percebo que ele vem, ao longo do tempo, surfando essa mudança da comunicação. Né? Então, quando você pega o primeiro Big Brother, né, Estevam, 22 anos atrás, as redes sociais não tinha tanto impacto, era zero, né? E agora tem um impacto absurdo, né? A votação, né? Então, você que viveu aquilo, né? Toda essa mudança que aconteceu ao longo de todos esses anos, como que você viu a entrada das redes sociais influenciando, impactando até mesmo na essência do programa e na preocupação das pessoas que dirigem e que estruturam o programa de ir mudando provas ou ir mudando o formato, né, do programa? Como que você vê a entrada das redes sociais em tudo Muda isso? Totalmente, né? Assim, principalmente a atuação comercial lá dentro, né? Então, no passado, você entrava, as marcas entravam, mas eu nem lembro como era, porque, enfim, não estava no Big Brother 1. Claro. Mas era uma participação quase que um merchandising, né? Aquela coisa que entra a marca ali quase que para falar do produto, não da forma que a gente está vendo agora, onde a marca está super orgânica ali dentro, né? Você bota um shampoo, só o fato do shampoo tá ali e eles estarem usando o shampoo, já, cara, paguei, tá tudo certo. Exatamente. No passado não tinha isso. E hoje funciona dessa forma, por quê? Porque ele tem um atributo, obviamente, que as redes sociais têm o poder de influenciar de rede social para o programa, né? Ou seja, né, ela impacta muito o que está acontecendo ali, vota, como você falou, não é vota, mas o inverso também, né? Então, assim como crises acontecem do que acontece tá lá dentro, do que está acontecendo lá dentro, pode reverberar negativamente como crise, mas também reverbera muito positivamente. Então, tem muita coisa legal, né? Eu lembro de... não sei se vocês se recordam, que teve uma entrada de um coelho da Páscoa lá dentro. Que acho que foi para lá. Sim. Foi impactante demais aquilo. Então, do lado de fora, as pessoas ficaram enlouquecidas. E aí, a marca, que é a marca boa, que entende o poder que tem de um programa como o Big Brother para reverberar toda a sua atuação, né, o seu posicionamento lá dentro, quando ela entende esse poder, ela pega o conteúdo nas redes sociais, tudo que está sendo falado, né, com relação à ação dela e etc., ela pega aquilo, cara, e faz uma ativação ali quase que one-to-one ali. Comenta post por post para dizer, cara, se alguém falou da minha prova, eu vou lá e vou comentar. Perfeito. Né? Então, estão falando do coelhinho da Páscoa, eu vou lá e vou comentar. Porque tem marca que entra e fala assim, olha que legal, meu shampoo tá lá dentro. A galera tá falando pra caramba do shampoo. E você não tá atuando. Não tá interagindo, né? Cara, você tem que aproveitar. Não tá movimentando, claro. Não a sua reverberação de marca não tá só na TV. E a sua reverberação de marca não necessariamente está somente em você investir mídia no digital também. A sua reverberação de marca está no momento de interação. Porque tudo que acontece no Big Brother hoje, que é o que não acontecia no passado, tudo vira trending topics. Tudo vira trending topics. Dos males às coisas boas. Sim, exatamente. Então, surfe essa onda. A dica que eu sempre falo, cara, surfa a onda, porque as pessoas vão falar de você. Entenda isso. E não é só para um Big Brother. Tudo, né? Eu fiz muita coisa com a Ana Maria Braga, né? Agora, recentemente, inclusive, ela se vestiu de Barbie. Né? Exato. Começou o programa assim, né? Sim. Cara, da caixa. A gente fez lá ela vestida de Jedi. A gente fez ela vestida de Cruella. Cara, tudo que ela fazia reverberava. Sem dúvida, ela tem uma imagem... impulsiona. Até hoje. Claro. Então, acho que a tem imagem que dela é forte, isso. né? Acho que esse é o grande ponto. Muito bom. Não, é legal você ter falado disso, porque, eu fico imaginando, né? Se antes já tinha essa preocupação, você imagina hoje, né?
E você vê que isso afeta diretamente nas provas, nos formatos, no modo como a marca é vista também, porque tem algumas marcas que a gente sabe que chega ali, a pessoa já fica esperando, como por exemplo, alguns carros do ano que sempre são oferecidos como prêmio, né? Um prêmio ali em alguma prova, em algum momento. Ou hoje, né, tem alguns recordes específicos para marca de sandália, marca de roupa, que onde eles vão lá, se vestem e tal. Então, pô, você vê que tem uma certa diferença, né? Até nos participantes, né? Olha quem vai estar, quem não vai estar, eu quero que tenha esse, quero que tenha esse. Agora até mesmo o apresentador, né, que virou uma outra preocupação também, e chamou um outro tipo de público, né, essa questão do afeto, ser uma pessoa ali do entretenimento ou não. É um case. Exatamente, exatamente. Ele se reinventa. Né? Até mesmo Total. a questão dos apresentadores. Começou lá com o Pedro Bial lá atrás, a Marisa Hort teve participação, depois o Thiago Leifert. Num estilo mais fechado, né? Ninguém achava que o programa ia ter vida com outro apresentador saindo, o Pedro Bial, e o Thiago Leifert revolucionou. E trouxe público. Uma outra pegada. Aí vem agora o Tadeu. Você fala o Tadeu que você nunca imaginaria. Não apostaria nada. E um cara também que chegou arrebentando. Tá fazendo um trabalho se fantástico. você chegar agora, olhar o Tadeu nas redes sociais, cara, assim, a atuação dele, ele é um outro personagem. É um cara que realmente se adaptou a esse modelo. E aí as marcas, cara, que entendem isso, inclusive elas montam salas de guerra, né, nas agências e tal, montam salas de guerra com painéis gigantes para olhar tudo que está sendo falado ali no momento, sei lá, de uma festa. Sei lá, vai ter uma festa do McDonald's e, cara, estão querendo saber tudo que está acontecendo porque a gente precisa responder tudo. E mais do que responder, você tem que ter realmente um monitoramento ali muito forte, porque pode acontecer uma crisezinha. Claro, alguém pode ver aquele hambúrguer que, de repente, não está muito legal. Cara, opa, como é que a gente faz? O que a gente faz com isso? E contar uma história, né? O cara, às vezes, puxa, pô, esse hambúrguer não tá legal. Mas toda vez eu lembro de uma história que o hambúrguer também não tava legal. Quando eu fui e tal. Exato. Fala, pô, isso é uma faísquinha que pode, né? Ganhar uma proporção, ainda mais quando se trata de BBB, né? Porque na madrugada, muito bem lembrado, numa festa, cara, você vai dormir, você acorda já com 2, 3 tópicos ali nos trend topics. Fala, meu, o que aconteceu? Que loucura é essa, né? E aí você acaba... Né? E outro ponto que você tocou bastante, que eu achei muito importante, em todos esses pontos, em todas essas áreas... onde você passou, sempre existiu uma palavra que você falou em todos os seus discursos. Calma. Né? Calma. Né? Porque eu acho que é importante isso, porque a primeira coisa que acontece quando você está falando de crise, você fala de reputação, você fala de qualquer ação, as pessoas querem muito rápido, né? Pô, aconteceu uma crise agora, vamos responder, a gente precisa agir agora, será que tem prazo essa crise? Eu já respondo aqui, acabou, tá tudo certo, fiz meu trabalho, vamos seguir. E aí as pessoas falam, calma, né? No BBB, por exemplo, né? Eu acho que hoje também tem muito disso. Pô, hoje não existe mais aquela questão de crise. Muitas, até com participante, né? A gente teve participantes aí que saiu aí, nossa... Cancelados, né? O cancelamento. E de repente você vê, hoje já utilizou desse cancelamento para a própria reputação. Então, tipo assim, calma, né? Calma, não tá perdido. Muito pelo contrário, talvez seja uma oportunidade que você não tenha visto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. A gente está chegando no final aqui do programa, mas quero abrir esse espaço aqui para que você realmente fale disso, porque eu acho que é importante tocar nesse ponto, porque muitas pessoas pensam que, tendo uma crise, tendo uma certa situação, o mais rápido é o melhor a se fazer. Né? Então, vamos arrumar alguma coisa, nem que seja de forma meio inconsequente, mas vamos responder, vamos entregar, vamos sair disso aqui o mais rápido possível. E não necessariamente tem que ser assim, né? Não, eu acho que eu sou muito da calma mesmo. Bom que você percebeu. Porque eu apesar de ser um cara extremamente ativo, assim, eu gosto de reagir rápido, mas eu preciso ter certeza do que a gente está fazendo. Eu sou muito nesse lado também. Assim, cara, a gente está indo com o melhor que a gente poderia fazer neste tempo. Se der para fazer mais alguma coisa, de repente a gente perder mais 30 minutos para fazer algo melhor, cara, ótimo, 30 minutos. Será que isso vai impactar no resultado? Perfeito. Então, eu acho que é o calma misturado com segurança, né? Não pode ser calma demais, né? Sim. E também não pode ser inseguro. Então, se você tem, cara, tá calmo, mas está seguro e você sabe que, putz, está com a informação, isso não está atrasado, cara, espera. É melhor você esperar um pouquinho mais, né? Porque é natural. Hoje, não só as pessoas, mas o mercado, as plataformas, está tudo te pressionando para o ontem. Está tudo te pressionando para o ontem. E se você entra nessa onda, você vai errar. É um fato que você vai errar. Porque você não tem dado, você não tem feeling. Às vezes você não consegue nem ter o feeling para você tomar uma decisão. Mesmo que você não tenha ainda 100% do dado, você não parou para pensar, você não conseguiu reunir o time para pensar.
Né? Fala assim, cara, calma aí, vamos pensar aqui, cara, meia horinha, gente, calma. Meia horinha. Vai mudar se a gente responder meia hora? Não, não vai mudar. Não vai mudar, é. Então é melhor você ter um pouquinho mais de segurança, mesmo que você peque um pouquinho em prazo. Responder rápido? Sim, a gente precisa responder rápido. Mas o rápido não significa no mesmo minuto que aconteceu. Calma. Eu até falo assim. Calma, pessoal. Calma. Não, bacana, legal. Bom, Quer fazer mais uma pergunta? Tudo certo? Tudo certo. Não, porque realmente tive que falar disso, porque foi até um assunto que a gente estava falando antes da gravação, né? Sobre essa questão da calma. E é uma coisa que eu sempre dou uma observada, assim, porque tem muitas pessoas que acabam fazendo com uma produção melhor, às vezes numa crise, né? Um vídeo resposta, que hoje tem muito disso, né? Sim. Só faz um vídeo respondendo uma crítica ou alguma coisa. Eu falo, pô, que legal, né? A pessoa teve um tempo para se preparou, teve uns dados ali para apresentar e aí, de certa forma, foi caminhando. Porque, cara, é exatamente isso, assim. Sinto que as pessoas ficam nessa necessidade de, olha, eu preciso responder rápido. Nessas aí sempre tem algum deslize. Só fala, pô, ela errou, mas errou talvez ali porque quis responder muito rápido, às vezes sem necessidade, né? Às vezes com calma. O que você quer priorizar, o design ou a informação? Cara, às vezes você vai pecar um pouquinho do design, mas garantindo que a informação tá boa. Você vai pecar completamente no design? Não, dá para você fazer um vídeo cartela. Faz um vídeo cartelinha, que é visualmente bacana e você entrega a informação. Então, acho que isso é uma estratégia boa. Tá certo. Estevão, bom, queria agradecer aqui a sua participação. Ficaria horas conversando. Tem muita coisa que a gente fala aqui, mas, pô, para mim foi uma aula, de verdade. Agradecer do fundo do coração que você está aqui com a gente, ter participado. Legal. Obrigado e mesmo. Dizer que a porta do podcast está sempre aberta para você, sempre que você precisar, quiser vir aqui. Pô, será uma honra. Sempre. Você é aqui de São Paulo? Sou do Rio. Você é do Rio? Isso, então, quando você estiver aqui em São Paulo, só dá um toque que aí a gente marca aí. Joga um fute também? Jogo. Vi que você é vascaíno. Sou nada craque, mas jogar a gente tenta. Vi que você é vascaíno. Não sou não, cara. Isso é mentira. Tá certo. Então, temos um zagueiro aqui, então... O cara é alto, né? Ele é alto. Ele engana na internet, cara. O cara é bom. Inclusive, o Bernardo Caixeta veio aqui da Pênalti e a gente já marcou ali ele tem um aplicativo que vai medir toda a habilidade do Camilo e a gente vai trazer aqui no podcast. Eu comprei o desafio. Ele comprou o desafio. Vai ser legal. E aí você tá convidado. Mas você sabe que essa questão de clube, eles às vezes tá em baixa, mas depois vira em alta. A gente tem o próprio Botafogo. Olha aí. Que há anos... Pois né? Não é verdade? Nesse histórico os deuses do futebol te ouçam e o Vasco saia dessa. Não é verdade? Nesse histórico recente, o Botafogo estava muito mal e agora está despontando no Campeonato Brasileiro. Quem diria? Amigos botafoguenses nada contra, mas quem diria? Pois é. Não, então, o futebol tem disso, né? Por isso que acho que o Vasco também tem bastante disso, assim, né? Ele vai pra B, vai pra A, sobe, ganha ali, ganha cá, e aí... Com isso a gente encerra, né? Mas enfim, o assunto é legal, nós estamos aqui, né? E eu sou corintiano, então, né? Acabou de ganhar do meu Vasco. Acabei de ganhar, não vai ficar um clima muito legal. Mas, muito obrigado mais uma vez, obrigado de verdade. Vocês, agradecer o Camilo também. Eu que agradeço. Sempre aqui presente. Muito obrigado. E agradecer também você que ficou na audiência, seja nos ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube. Então, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando mais uma vez, deixe aí o seu comentário, a sua curtida, compartilhe esse vídeo, joga lá no WhatsApp, né? Joga lá para seus amigos, para os familiares. Não tem mal nenhum compartilhar, não é verdade, Camilo? Então, fique à vontade e, sendo assim, nos vemos num próximo episódio, beleza? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.